galera, vamos chegando, que hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre o porquê contar histórias, né? A gente fala tanto de contar histórias, os benefícios de contar, né? As maneiras de se contar histórias, como contar a história ideal, como escolher a história ideal, como deixar essa história dinâmica, história, mas e afinal de contas, para quê, né? Por que se preocupar tanto em fazer uma boa contação de história? O porquê se preocupar tanto com uma contação de história lúdica, uma contação de história que entretenha, uma contação de história que chegue até o ouvinte, que envolva esse ouvinte? Por que disso, né? Quais as funções da contação de história? O que contar histórias agrega para o contador e para quem está ouvindo a história? Bom, vou começar, né, Lê, falando um pouquinho do que eu acho que, para mim, é uma das funções principais da contação de história. Tirando toda a parte pedagógica, que a gente vai falar daqui a pouco, todos os benefícios mais técnicos que a contação de história traz, eu acho que a contação de história, ela traz um benefício que hoje em dia a gente está precisando muito. Tanto, né, principalmente as crianças, mas todos nós, eu acho que estamos precisando, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? A nossa sociedade está vivendo. Eu acho que mais do que nunca a gente está buscando afeto, né? Afeto de alguma maneira. E a gente vive um momento social onde estamos cada dia mais conectados, né? Só que essa conexão não nos garante um afeto, né? Pelo contrário, parece que quanto mais nos conectamos, mais nós estamos nos afastando, né? A impressão Quanto que eu mais tenho, nos pelo menos, conectamos atualmente, mais nos afastamos. É essa a é ideia. a impressão que eu tenho é justamente essa, assim, isso na minha visão é muito ruim, assim. É óbvio que essa conexão, essa interação, essa conectividade é maravilhosa. Imagina se nós estivéssemos vivendo essa pandemia sem essa tecnologia toda, né? Como isso seria muito mais terrível do que está sendo. Porém, tem esse outro lado de nos afastarmos, né? De não termos mais essa troca tão grande de afeto. Então, eu acho que uma das principais funções da contação de história, uma das principais funções da contação de história, é justamente trazer o afeto, trazer essa proximidade, trazer novamente esse contato mais pessoal, né? Então, pais que contam história para os seus filhos, quanto mais cedo você começar a contar histórias para os seus filhos, melhor. Você, educador, você, professor, quanto mais cedo você começar a contar histórias para os seus alunos, melhor isso vai ser, né? Mais você vai agregar mais a essa criança, né? Essa troca de afeto que acontece durante a contação de história, ela é muito ímpar, ela é muito especial, porque a criança, a gente fala muito em criança, mas o adulto também necessita de afeto, né? A pessoa para a qual você vai contar a história, ela vai sentir esse afeto no momento em que você não precisa nem ter preparado aquela contação de história extremamente lúdica, com cenários e figurinos e adereços. Não, né? O afeto ele está às vezes no mais simples ali. Então, o fato de você ter reservado um momento do seu dia, você ter reservado aquele momento, aquele espaço de tempo para dar plena atenção àquela outra pessoa, né? Seja seu filho, seja seu aluno, seja um amigo, e você contar aquela história para ele, para ela, isso vai ser uma demonstração de afeto muito grande, né? Vai ter uma troca muito grande ali naquele momento, né, Lê? Então, essa questão do afeto, para mim, é muito importante na contação de história. Toda vez que eu vou contar uma história, a primeira coisa que eu penso é: por que eu vou contar essa história? Antes de pensar, eu vou contar essa história porque eu quero passar tal valor, porque eu quero, eu vou escolher X história por causa disso, por causa daquilo, eu paro e penso. Eu quero transmitir afeto. Que tipo de afeto eu quero passar para essa pessoa?
O que eu quero proporcionar neste momento para ela? Qual a conexão que eu quero causar entre mim, contadora de história, entre eu, contadora de história, e essa pessoa que está do outro lado? Qual é essa conexão que eu quero criar? Então, eu foco nisso, né, Lê? Sim, a questão do afeto, ela é certamente muito importante na contação de histórias, porque é o que vai criar ali uma relação, né? Uma associação de vivências. O contador de histórias, com a sua vivência, transmite isso pelas suas histórias, através das suas emoções, através do seu agir, do seu falar, do seu olhar. E o ouvinte também cria esta relação com essa história e ali eles criam um vínculo afetivo realmente que é muito importante para a contação de histórias e que vem primordialmente aí quando você conta histórias, é a primeira coisa que vai fazer com que quebre-se aquela barreira. Então, entre você, às vezes, contador de histórias, que não tem tanta intimidade com o teu ouvinte, que às vezes não conhece o teu ouvinte, que está chegando ali para contar histórias naquela escola, ou um evento pela primeira vez e ainda não tem muita intimidade com o teu ouvinte, com as tuas crianças. Então, quando você começa a contar histórias, você cria este afeto, você cria este vínculo com o teu ouvinte, que é muito importante, que é muito bom e que é muito necessário. E aí, Gi, um outro aspecto que eu coloco acerca do porquê contar histórias é sobre a manutenção da cultura. Porque quando você conta histórias, tudo que você está fazendo é passar cultura, é passar saber, é passar valor da nossa sociedade, das coisas que envolvem a sociedade ou de outras sociedades. Então, contar histórias também é transmitir cultura, é transmitir saber, e isto é muito importante. O contador de histórias precisa ter essa noção de que a todo momento que ele está contando a história, ele está transmitindo algo. Ele está transmitindo por uma mão o afeto, e por outra mão o saber. Então anda tudo ali bem lado a lado. Afeto e saber estão conectados no momento de contação de histórias. Então é realmente como a gente vê as nossas mãos abertas, né? Você dá o afeto, você dá o saber e você entrega aquilo para o teu ouvinte. E automaticamente você vai receber isso também de alguma maneira durante a contação de histórias, que vai ser aquele carinho, né, que nós contadores de histórias recebemos, o carinho do olhar daquele teu ouvinte, daquela criança, o carinho do sorriso, às vezes daquela risada gostosa, ou até mesmo daquele ficar um pouco com receio ainda, mas estar conectado. Então são algumas Sim. funções muito importantes do contar histórias. Essa parte da troca, né, Lê, que você mencionou, é extremamente importante, porque nada é mais precioso, gente, para você ter uma troca afetiva, sincera com uma criança do que contando uma história. Porque você vai envolver ela ali de uma maneira lúdica, você vai envolver aos poucos, ela não vai se sentir invadida, ela não vai se sentir acuada, porque você vai conquistando ela ali através da história, daquele momento, vai sendo natural aquilo. Então, a contação de história é sempre bom lembrar que ela é uma troca. Você não só doa, você doa e recebe. Então, você, Sim, educador, se você tem, às vezes, dificuldade para entender algum aluno seu, ou se aproximar, né, às vezes, de algum aluno seu, você quer ali conhecer aquela criança, você quer tentar entender o mundo dela, mas é uma criança um pouco mais fechada, você tem alguma dificuldade, experimenta usar a contação de história para isso. Dentro, né, durante o momento contação de história, você tem inúmeras possibilidades de conhecer o seu ouvinte. Ele vai te dar automaticamente, sem uma forçação de barra, de uma maneira natural, você vai aos pouquinhos ali entendendo quem é aquela criança, quais são as necessidades dela. E aí isso também vai te ajudar muito, enquanto, né, Lê, enquanto professor, enquanto educador,
Então é muito importante você, no momento da contação de história, estar atento a ter essa percepção e entender quem são os seus ouvintes e ver o que eles vão te dar de retorno, porque isso vai fazer com que cada vez mais você conheça mais profundamente eles e assim você consiga até no decorrer das aulas, na hora, né, do pedagógico ali, do ensino mesmo pedagógico, você conseguir encontrar outras maneiras de acessar esses alunos e passar esse conhecimento que você precisa passar depois da contação de história, porque você vai conseguir conhecer um pouquinho melhor quem são os seus alunos. Então, contar histórias para conhecer o seu público, para conhecer os seus alunos mais profundamente, é uma ótima dica, né, Lê? Sim, e existe uma outra questão que também envolve, e aí a gente volta sempre ao porquê contar histórias, que é a da liberdade de expressão. Quando você faz tudo isso que a Gia acabou de falar, você possibilita que o teu ouvinte ele se expresse a partir da história. Então você conta uma história para se aproximar dele, para criar uma conexão, para transmitir um valor, transmitir um costume, transmitir uma cultura. E numa contramão, você tem essa possibilidade dele se achegar mais a você e também de você criar uma relação em que ele se sinta livre para expressar as opiniões dele, para que ele se sinta livre para expressar o pensamento dele. E aí é independente de faixa etária. Então, quando a gente Sim. fala desde os pequenininhos até os maiores, obviamente com níveis de raciocínio diferentes, mas cada um deles tem a sua possibilidade de expressão. Geralmente, quando a criança ela é menor, ela vai ser estimulada a falar, né? Ela vai ser estimulada a se expressar de alguma maneira, às vezes pela própria fala, às vezes por um desenho, às vezes por uma canção, tudo isso envolvido dentro do universo da contação de histórias. Quando ela é maior e você conta histórias para uma criança maior, para uma pessoa mais velha, então essa liberdade de expressão vem através de posicionamentos. Ela se posiciona contrária ou a favor a algo, ela se posiciona a partir de um personagem ou não. Então, perceba como tudo é muito conectado quando a gente conta histórias. É afeto, é comunicação, é expressão, é liberdade de expressão. Por isso que é tão importante, né, Lê, ter esse momento pós-contação de história, né? Independente Sim, da idade que você está contando história, proporcionar esse momento pós a contação de história, onde de alguma maneira, e aí existem inúmeras, a gente já deu algumas dicas aqui no canal de como fazer esse momento, porque é ali que você vai perceber, é ali que você vai ter o retorno, o que que o seu público vai te trazer. Óbvio que durante a contação você também vai ter um tipo de retorno, mas após a contação, quando você guia ali uma interação mais guiada, você consegue realmente absorver os pontos que você precisa, né? Você consegue realmente compreender aonde aquela história bateu, aonde aquela história chegou. Chegou aonde você quis que chegasse? Ou será que, de acordo com as vivências do seu ouvinte, essa história bateu nele em um lugar que você nem imaginava? Porque isso acontece, né, Lê? Já muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu contar histórias para os meus ouvintes e, de repente, o meu ouvinte me dá um retorno e fala assim: ai, tia, mas tal e tal coisa. E eu falo assim, gente, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que a história poderia ser levada por esse ângulo, ser vista por esse ângulo. Mas de acordo com as vivências daquele ser, daquela pessoa, aquela história bateu naquele lugar para ele, né? Então, ter essa percepção e ter esse momento conduzido depois é muito importante. sem dúvida, Gi. Mas agora, Vamos lá. pode falar. Não, desculpa, pode terminar, perdão. Não, não, só ia concordar, realmente é muito disso. As histórias têm essa potência que a gente precisa ver além do olhar de só estou contando uma história. Não é só estou contando uma história, é estou contando uma história. É estado de presença, é vivo.
Poderíamos dizer que a história ela é um organismo vivo. Nós somos movidos por história. Nossa sociedade é movida por Muito. histórias. A gente vai poder conversar disso em outra live. Mas é importante a gente perceber essa potência, o potencial das histórias e por que nós contamos elas. Exato. E aí, partindo para a parte mais técnica, vamos dizer assim, né? É, o que dentro, por exemplo, da questão pedagógica, onde que as histórias auxiliam os professores, os educadores? Por que contar histórias dentro da sala de aula, né? A gente vê muito esse questionamento. Ah, mas contar história é só para entreter, é só para divertir. Não, pelo contrário, contar histórias é para entreter, mas é para educar através do entretenimento. É onde você consegue atingir de uma maneira lúdica aquilo que você precisa. Você consegue passar aquela informação, aquele conhecimento que você precisa, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais calma, menos forçada. Assim, né, por ser dessa maneira, essa informação ela vai chegar até o seu ouvinte e ele vai conseguir realmente absorver, porque ele vai se colocar no lugar, ele vai entrar na história e vai se ver ali dentro daquela história, né, Lê? Então ele consegue absorver aquilo que ele precisa, aquela informação que ele precisa, de uma maneira muito mais leve, né? Sim, sem dúvidas. E uma outra questão que também envolve o contar histórias na educação é a própria sociabilidade, né, Gi? A questão de que às vezes você tem crianças em sala de aula um pouco ali mais retraídas, um pouco mais quietas no canto delas. Existem os grupinhos, porque independente se é uma criança maior ou menor, vão se aproximando. Se for o primeiro contato da criança na escola, então ela ainda acha aquele lugar estranho. Por exemplo, imagine que é o primeiro dia de aula, e aí eu trago uma vivência minha que é muito engraçada. No meu primeiro dia de aula, quando eu fui para o pré, minha mãe me levou, eu tenho essa memória afetiva dentro de mim. Minha mãe me levou pro prézinho, e aí eu entrei dentro do espaço. Antigamente os pais entravam juntos, né, e depois saíam, e era muito muvuca. Eu me lembro que era muita gente, e eu não entendia que lugar era aquele que eu estava indo. E eu sei que minha mãe me levou lá dentro, e me colocou lá dentro, se deu tchau e saiu. Só que naquele primeiro momento eu tive um estranhamento muito grande. Eu falei, como assim? Ela vai me abandonar aqui? Porque quando a gente é criança, a gente Tudo é pensa isso. abandono, né? Tudo é abandono. Então eu lembro que a primeira reação que eu tive foi sair correndo e me esconder embaixo da saia dela aqui. E tava tudo muito amuvucado, então ela não sentiu. E eu fui. Aí quando ela saiu fora da escola, ela sentiu que tinha alguém atrás dela e era eu. E aí ela me colocou de novo pra dentro. Eu chorei, chorei. Não queria estar ali. Mas a minha professora, ela recebeu a gente com uma história. E aí, como ela recebeu a gente com uma história, foi muito interessante porque virou a chavinha de que, opa, esse espaço pode ser legal. E eu tive o contato com os amiguinhos, porque as histórias para crianças menores geralmente envolvem muito de toque, de brincar, de estar ali com o outro. E ali naquele dia eu fiz o meu primeiro amigo, a gente se divertiu muito. Já aprontei no meu primeiro dia de aula, mas perceba o potencial das histórias. Perceba esse potencial de sociabilidade, de imagina você receber a criança no primeiro dia de aula dela com uma história. Ela já sente que aquele não é um lugar mais estranho, porque independente dela ter ouvido a sua história ou não, dela te conhecer ou não, ela vê histórias o tempo todo. O desenho animado que ela vê é uma história, a música que ela ouve é uma história, a vida que ela vive é uma história, então isso está, de certa maneira, ali. É uma chavinha na mente dela. E quando você conta a história, você vai para esse lugar lúdico, auxilia muito nesse ponto, né? E você fala diretamente com ela sem falar, não é? Que nem no seu caso, Lê.
de repente essa professora tivesse tentado te abordar de uma outra maneira que não fosse a história, tipo, deixa eu conversar com ele, não sei o quê. Você, por estar assustado, por estar ali numa situação que não era nem um pouco confortável para você, muito provavelmente você ia se sentir ainda mais desconfortável do que você estava. Mas a Sim. história falou com você sem ser diretamente com você. Ela estava contando uma história para todo mundo, né? E aí você acabou se envolvendo ali pela história e se sentindo mais aconchegado, né? Você teve ali a questão do afeto que a gente estava falando lá no começo. É automático essa transmissão de afeto. Seu ouvinte ele vai sentir esse afeto automaticamente. Você não precisa nem forçar isso, né? Isso é muito interessante. Mas as histórias, eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de pontuar, Lê. As histórias, elas ajudam na formação da identidade e dos valores. Então, a gente utiliza muito a contação de história para ensinar valores, para passar valores sociais, né, para os nossos alunos. E isso é muito importante. Por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, gente, na hora da escolha da nossa história. Porque como eu comentei já, né, às vezes a história pode chegar num lugar que a gente nem imagina. Então, um erro muito comum que eu já cometi algumas vezes e que eu vejo alguns contadores cometerem é o fato de escolher a história e falar assim: essa história é bonitinha, essa história é legal, eu vou contar essa história. Sem se preocupar em realmente parar e analisar e pensar, né, ler com calma e ver os acontecimentos periféricos dessa história, não somente o acontecimento principal para realmente entender se aquela história vai passar o conhecimento que você está querendo trabalhar naquele momento ou não. Porque muitas vezes a história pode fazer o inverso. Você pode até contar muito bem contada a história e passar um valor que naquele momento não vai ser interessante para aquele seu público. Então, tomar muito cuidado com isso, porque as histórias, sim, elas transmitem os valores, né? Elas desenvolvem o imaginário infantil, que é tão importante, né? Hoje em dia, as nossas crianças têm tudo muito mastigado, né? Você pega ali a internet, você não precisa mais pesquisar muito, você não precisa mais. O que que é um carro voador? Sei lá, falei qualquer coisa aqui. Mas o que que é um carro voador? Eu vou lá no Google e jogo carro voador. Eu vou ter várias imagens de carros voadores. Eu não preciso mais, né? Por que será que é um carro voador? Como seria um carro com asas voando? Será que é asa? Será que é tipo asa de pássaro? Ou será que é tipo asa de avião? Entende? Essa imaginação, para eles, hoje em dia, tá tudo mastigado, tá tudo muito fácil. Então, a contação de histórias, ela força esse imaginário, né? Ela força não é bem a palavra, porque força é uma palavra meio ruim, mas ela induz, né? Desculpa, Lê. Falei, estimula o imaginário. Estimula, exatamente, ela estimula, porque a criança que está ali condicionada o tempo todo ao celular ali na cara, com tudo mastigado, ela não precisa usar a criatividade, ela não precisa usar a imaginação. E de repente ela se vê ali envolvida ludicamente pela história, mas sem esses recursos, né? Claro, os livros têm os recursos visuais que eu propriamente muitas vezes nem utilizo durante a história. Eu prefiro deixar realmente a imaginação deles aflorar, e aí eu vou descrevendo aos poucos as coisas e vou deixando eles irem ali despertando esse imaginário. Então é muito importante isso também, a gente ter esse cuidado de não descrever muito a história, de deixar realmente o seu ouvinte desperte o imaginário. E eu não sei se todos têm sentido isso, mas eu, de uns tempos para cá, tenho sentido cada vez mais a dificuldade realmente deles conseguirem acessar esse imaginário. Parece que o imaginário está cada vez mais adormecido, assim. Então, a contação de história, ela tem essa função, acho que uma das principais funções dela também é essa, de instigar o imaginário, instigar a criatividade do nosso ouvinte, né, Lê? Sim, sim.
Não, não temos dúvidas disso, de que ela tem essa potência, de que ela realmente faz isso. Não sei se você tinha pensado, se você vai falar sobre isso, mas tem a questão também das histórias sobre o incentivo à leitura, que Sim, elas... sim, estava selecionado, mas pode falar. Não, não, pode continuar. Não, não, vou pegar o seu gancho. Eu separei vários tópicos, mas o incentivo à leitura é também uma das grandes funções da contação de história. Crianças, quanto mais cedo as crianças terem acesso à história, a probabilidade, isso é estudo científico, existem pesquisas que comprovam isso, gente. Quanto mais cedo a criança tem acesso às histórias, mais ela vai estar. Tá me ouvindo, né? Tô. Mais ela vai ter logo, vai desenvolver mais cedo a paixão pela leitura. E aí muitos têm medo, né? Ele fala assim: "Ai, mas contar história para bebê, contar história para criança pequena. Ai, não, não dá certo". Pelo contrário, gente, quanto mais cedo você começar a incentivar, quanto mais cedo você começar a contar histórias para essa criança, a probabilidade dela ter uma conexão mais forte com a leitura futuramente é muito maior. E o quanto é importante a gente incentivar a leitura hoje em dia, né, Lê? Porque Sim, tá cada vez mais perdida, né? sim. Pegando o gancho disso, quando começar a contar histórias? Eu diria que se você tem contato com essa criança desde o momento que ela está na barriga da mãe, conte histórias desde ali. Sim, Afinal de contas, se você parar para pensar, quando a mãe ela está gestando o seu filho, ela fica ali conversando com a criança, às vezes canta para a criança. Por que não contar uma história para essa criança? Olha que momento que você está criando, que conexão poderosa que você já está criando a partir dali. Então não existe idade para as histórias. Na realidade, você pode contar histórias desde o momento que a criança está sendo gerando. gerada, né? Desde o momento que ela está ali na barriga da mãe, você já pode contar histórias. E isso pode acompanhar a vida inteira. Eu falo isso de um lugar de experiência, porque as histórias me acompanharam durante muito, muito tempo e foram o meu refúgio para uma timidez, foram o meu refúgio para muitas coisas. Então, ler um livro, estar em contato, mas principalmente o ouvir realmente a história. Ler um livro é muito bom para a criança porque ela está trabalhando ali o imaginário, tem todas as questões do potencial imaginativo próprio dela, mas o contar histórias estimula este potencial criativo. Quando ela ouve, aí vai entrar todas aquelas questões que nós já falamos aqui, de afeto, de expressão, de liberdade, de comunicação. Tudo isso vai se criando ali. Adorei essa dica, Lê. Adorei essa dica. É muito legal contar histórias desde que a criança está sendo gerada ali na barriga da mãe. Isso é muito legal. Que delícia, né? O pai pegar um livrinho ali, ler o livrinho, contar essa história ali enquanto o neném está sendo gerado. Olha a conexão que ele já vai criando com essa criança muito antes dessa criança nascer. Então, isso é muito, Sim, muito legal. Adorei. família, independente de como é o núcleo familiar, né? Ter ali as duas pessoas conectadas, de certa maneira, uma contando histórias para a criança, mas os dois, de alguma maneira, estão ali num momento, numa energia de afeto, numa energia de amor, porque contar histórias também envolve energia, porque energia não necessariamente seja algo somente espiritual, ela também é científica. Então, independente se você acredita ou você não acredita em algo, energia ela existe, há transmissão, as palavras transmitem ela o tempo inteiro. Exatamente. Exatamente. E aí, outra coisa que as histórias também causam é a nossa capacidade cognitiva, né? A nossa capacidade cognitiva é a capacidade que a gente tem de fazer as habilidades, desde a mais simples até a mais complexa, né? Então, as histórias, elas vão ajudar os nossos ouvintes. E aí é legal aqui falar também que contar histórias
todos esses benefícios que a gente fala que os nossos ouvintes vão ter enquanto ouvintes de história, nós, enquanto contadores, também temos, né, Lê, enquanto contadores de histórias. A gente está recebendo todos esses benefícios junto com os nossos ouvintes. Isso é muito gostoso. Então, a história ela vai despertar essa atenção, esse foco, a percepção. Então, isso é muito, muito importante. E outra coisa que eu acho muito legal é a inteligência emocional que as histórias despertam. As histórias, elas ensinam, principalmente as crianças que estão ali, né, aprendendo a lidar com o emocional, a exatamente entender as emoções, entender o que estão sentindo. O que que é raiva? Por que que eu sinto raiva? Quando eu sinto raiva? Como que é sentir raiva? Ah, eu estou sentindo amor. Como é sentir amor? Como eu lido com esse sentimento de amor? Ah, eu estou com ciúmes. O que é o ciúmes? Por que o ciúmes acontece? Como eu lido com os ciúmes? Né? Enfim, todas as emoções. Então, de repente, é muito legal você prestar atenção quando você vai escolher a história. Qual é a emoção que essa história, qual é a emoção principal? Toda história ela tem uma emoção principal que ela trabalha, gente. Se você prestar atenção e estudar a história, você vai perceber. Cada história trabalha com uma emoção específica, né? Uma emoção principal. Tem várias ali no meio, mas sempre tem a emoção principal. Então, eu quero trabalhar com meus alunos os ciúmes, né? Então, como que eu trabalho? Vou escolher essa história, vou trabalhar com eles essa história, fazer eles entenderem os ciúmes através de uma história. Então, o trabalho do emocional que as histórias trazem é muito importante, né? Ele é muito interessante. E aí você falou de inteligência emocional, e isso é algo que nós precisamos muito trabalhar na nossa sociedade hoje, com as nossas crianças hoje. Inclusive, eu até digo que inteligência emocional deveria ser uma matéria na escola Ou e as histórias deveriam estar ali para auxiliá-las a entender. Porque a gente cresce hoje, nós já somos, né, de um período diferente, mas a criança ela cresce com um núcleo enorme de informações, ela cresce recebendo muitas informações e ao mesmo tempo falta um pouco ali da conversa, falta um pouco do diálogo, que foi aquilo que a gente falou lá no início, e não existe uma inteligência emocional muito grande, não sabe lidar com sentimentos que estão acontecendo por conta de uma falta de referências que deveriam acontecer nesse período. Então, quando você conta as histórias, você auxilia muito isso a lidar e realmente ter inteligência emocional. É aquilo que a Gi falou, por exemplo, a raiva. Eu posso sentir raiva? Sim. A raiva é um sentimento válido? Óbvio. Ela é necessário? Sim. No entanto, em que ponto que essa raiva ela ultrapassa os meus limites e ela atinge o outro? Em que como eu momento lido com ela, né? Como eu lido com ela? eu Porque lido? sentir, eu vou sentir, eu não tem como não sentir. É um sentimento, ele vai vir. Mas como eu lido com ele? Eu acho que é essa sacada, né? Sim, então você trabalhar isso com histórias é muito potente, porque o que as histórias fazem? As histórias, elas trazem referência. Então ela traz uma referência imaginativa, imaginária, e aí quando a criança ou o ouvinte ele ouve, vamos pensar em crianças menores, quando ele ouve, ele tem uma referência. Então, por exemplo, quando a Elsa lá no desenho da Frozen se afasta da família dela durante um tempo porque ela não sabe lidar com os sentimentos dela, ela está utilizando isso para refletir sobre os sentimentos dela. Então, isso ensina para a criança de uma determinada maneira de que há momentos que, quando ela não estiver se entendendo, ela vai precisar olhar para dentro de si. Isso de uma maneira muito poética, ela vai olhar para dentro de si. Mas logo em seguida a Elsa tem que conversar com a irmã, que é alguém de confiança, que vai atrás dela, que conversa, que dialoga, que ela se abre e ali se resolve a situação. É a mesma coisa essa criança, ela vai ter essa referência de que depois ela pode ficar um tempinho ali reclusa, mas depois ela vai precisar se abrir com alguém, e é alguém que ela geralmente vai ter uma intimidade para conversar. Então, essa inteligência emocional que as histórias trazem é potente. Sim, você deu exemplo, eu tô aqui pensando que a Elsa é um grande.
exemplo assim para a gente usar, né? Ela trabalha várias emoções, né? Quando a Elsa se fecha no quarto dela, que a Ana começa a se sentir sozinha, e aí a Ana tem que aprender a lidar com essa separação. Então ali, né, mostra esse sentimento da separação, o quanto ele é dolorido, mas o quanto, como eu lido com ele, né? O que eu posso fazer? E aí a Ana vai se entreter com outras coisas e não deixa, ela não esquece a irmã, mas ela segue a vida, né? Então é muito interessante isso. E aí entra o papel do contador de histórias para fazer essa intermediação do saber, Sim, fazer esse ponto, porque a criança ela tem acesso a essa informação, mas ela tem acesso a essa informação e ela talvez não saiba como trabalhar essa informação. E aí o contador de histórias constrói essa ponte para ela trabalhar essa informação e para ela entender essa informação, né? é isso mesmo. O Stefano colocou aqui, ó, eu lembro de histórias que minha mãe contava enquanto eu ainda estava na barriga dela. Nossa Senhora, Quando que ela delícia. estava na barriga. Ok. Mas de fato, Stefano. faz parte. É um exemplo que eu gostaria de trazer aqui, até porque eu acho que o nosso tempo já tá voando, daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, Será, é, gente? Nossa Senhora. porque a gente tá desde as 7h30, né? Olha, já tá dando 1 hora de live, daqui a pouco ele derruba a gente. Mas A enfim, gente volta? sobre por que contar histórias, é bom trabalhar com exemplos. É bom a gente trazer exemplos reais do porquê que representem esse porquê contar histórias. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês e eu vou ler rapidamente só alguns. Primeiro, crianças na UTI que ouviram histórias infantis durante meia hora ficaram mais tranquilas, sentiram menos dor e passaram a encarar o seu tratamento de maneira mais positiva. Isso é indicado por um estudo, na revista da Folha, vocês podem conferir essa reportagem, é só procurar lá como crianças, UTI, contação de histórias, vocês encontram. Contação de histórias e música ajudam pessoas com Alzheimer. Uma filha utiliza das histórias para poder ativar memórias em sua mãe. Olha a potência da história. Um projeto de contação de histórias no Nordeste leva bem-estar a crianças hospitalizadas e de comunidades vulneráveis que têm pouco acesso à cultura. Tudo isso é por que contar histórias. As histórias movimentam muito. Ela movimenta a alma, ela movimenta emoção, ela movimenta ser e ela movimenta a sociedade. E essa é a maior transformação que você, contador de histórias, deve ter na sua mente. Sem cultura e sem educação, nada se faz. E você, contador de histórias, transmite os dois ao mesmo tempo: cultura e educação. Então, quando te perguntarem o porquê contar histórias, você diga: porque sem as histórias, sem cultura, sem educação, nada se faz. Não há sociedade que fique em pé sem as histórias, sem cultura, sem educação. Então, pesquisem, vocês vão perceber e vão encontrar essas reportagens. Depois a gente pode postar também nos nossos stories as fotos para vocês visualizarem. Vão atrás que vocês vão encontrar que tem muita, muita potência nas histórias e muitos exemplos reais disso. Nós trazemos aqui, na Hora de Histórias, exemplos reais de como as histórias nos transformaram, de como elas transformaram as pessoas à nossa volta. Então, conte histórias. Isso é muito importante. Sim. Eu até anotei aqui, é a maneira mais antiga de difusão de valores e cultura. Sim. É, né, é a maneira mais antiga que a gente tem de passar os nossos valores, de ensinar os valores para as nossas crianças, de incentivar a cultura, de incentivar a leitura, de incentivar a linguagem. Então, uma criança que ouve histórias, uma criança que é incentivada à leitura, ela vai ter um desenvolvimento escolar muito melhor, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo muito melhor,
ela vai ter um controle muito maior do seu emocional, das suas emoções, das suas ações, ela vai ter um entendimento, né, para ter o controle. Primeiro, ela vai ter um entendimento melhor dessas emoções, dessas questões todas que nós temos, né, pessoais, e que a gente às vezes não sabe lidar. E isso serve para adulto também, né, Lê? Porque a gente fala assim, a gente tem que ensinar as crianças a como lidar com o emocional, lá, 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 lá. Mas os adultos também não sabem, que nem você falou, né? Teve muitos. A gente não é ensinado a isso, né? Isso não é nos ensinado muitas vezes. Então, contar histórias que passem também esses valores emocionais, que ensinem essas questões mais emocionais para adultos e trabalhar com isso depois, fazer um bate-papo sobre isso, né? Isso é até uma questão psicológica, tanto que hoje em dia, né, Lê, muitos e muitos psicólogos trabalham com contação de história. É cada vez mais comum quando é psicólogo infantil. Mas os psicólogos de adultos também começaram a perceber o potencial das histórias e começaram a trabalhar com as histórias dentro dos seus consultórios, porque as histórias elas acessam é, memórias que às vezes o psicólogo ali no bate-papo não consegue acessar, né? Não consegue desenvolver. E ali numa história, num conto popular, às vezes numa história clássica, né? Que a gente conhece, ele consegue ali acessar um ponto, tocar num pedacinho ali, num ponto emocional que nem a pessoa sabia que precisava ser tocado, né, Lê? Sim, a Leite Maria Lucineide comentou aqui, tem que contar mais histórias para o meu filho. Sim, sim, por favor, Leite Maria Lucineide, conte, conte Uma, histórias ao seu filho. Invente histórias junto com ele. Às vezes você não precisa aprender uma mega história diferente. Conte aquelas histórias que você ouviu na sua infância, que fizeram parte da sua infância. Conte as suas próprias histórias, histórias da sua vivência. Às vezes ali na mesa do café da manhã, hoje em dia a gente já não tem mais tanto esse costume de comer, tomar o café da manhã sentado na mesa com os nossos familiares. Mas pensa em proporcionar esse momento para sua família, de às vezes sentar no café da manhã com o teu filho e contar uma história da sua infância. Você vai ver o olho dele brilhando. Você não precisa ir longe. Você não precisa buscar referências muito longe. As referências estão dentro de você já. Você consegue, através das suas próprias histórias, que são emoções que estão aí, transmitir para ele e com certeza ele vai ficar muito, muito feliz de ouvir as suas histórias. uma ótima dica é contar histórias. Isso a gente vê isso muito comum acontecer, mas faz todo sentido. Contar histórias à noite, contar histórias antes de dormir. Nós temos o costume, eu falo por mim, a gente está aqui no celular, né? Aquela luz na nossa cara o dia inteiro. À noite, antes de dormir, mesma coisa. Eu vou ficar lá no Instagram, no Facebook, não sei o quê, mandar e-mail, desliguei e vou dormir. O nosso cérebro, ele não entende isso, porque a gente está com um estímulo visual de luz muito forte no nosso rosto. Então, o nosso cérebro ele demora para processar que você vai ter que dormir. Porque até agora você estava com uma luz enorme na sua cara, como que agora de repente você quer dormir? Então, fazer isso com as crianças, hoje em dia muitas crianças têm problemas para dormir, têm pesadelo ou não conseguem dormir, muito causado por isso. Então, tirar os eletrônicos uma meia hora, uma hora antes da criança dormir, por que não, né, não trocar o celular ali meia hora antes de dormir por uma história? Agora a mãe vai contar uma história. Ou nem precisa falar agora a mãe vai contar uma história. Chega falando, chega envolvendo ele, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, vamos contar a história, a criança já, né? Então já chega falando. Então, tinha um coelhinho que ele ia lá na toca dele e aí um dia ele encontrou um jabuti. Você sabe o que é um jabuti? Você não sabe o que é um jabuti? Vem cá que eu vou te contar o que é um jabuti. E aí começa a contar a história, envolve ali sem ele perceber e começa a criar esse costume
de todo dia à noite contar-lhe um conto, uma história antes de dormir, que isso vai ajudar muito, inclusive, a ter uma noite de sono melhor. Tanto para você que vai contar a história, quanto para quem vai ouvir a história. É É isso muito aí. legal. Mas E acho que é aí, isso, gente. Pode falar. encaminha pro fim, né? Se alguém quiser participar um pouco com a gente aqui, comentando nos comentários, comente por que vocês contam histórias também, enquanto a gente vai dando os recadinhos aqui final. E vamos finalizando essa live que foi muito positiva e rendeu bastante. Iríamos chamar alguns de vocês ao vivo, se livraram, hein? Porque o nosso tempo é corrido e o Instagram daqui a Ah, pouco derruba a mas nossa esse, live. mas esse assunto ele é muito amplo, né, Lê? Ele dá muito pano para manga. A gente poderia ficar aqui a noite inteira dissertando e falando e explicando cada motivo específico do porquê contar histórias, porque são inúmeros, né? Então, só pontuando alguns, a contação de história ela ajuda no imaginário. A contação de história ela ajuda na nossa capacidade cognitiva, na nossa inteligência emocional, ela cria vínculos afetivos, ela ajuda na nossa formação de identidade e valores, ela ajuda na nossa transmissão cultural, né? Ela transmite a nossa cultura, ela faz a gente conseguir fazer as nossas associações das nossas vivências, ela incentiva a leitura, ela nos ajuda a ter a apropriação de linguagens diferentes e entender linguagens diferentes. Ela estimula a expressão, por isso que é muito importante, durante a contação de história, você sempre permitir que o seu ouvinte se expresse, porque ela estimula muito a expressão. Ela traz a difusão de valores, ela faz o entendimento das nossas próprias emoções, ela traz entretenimento saudável, enfim. Sabe aquele. Por que contar histórias? Porque é incrível. É isso. Sabe E aquele aí, pergaminho que fala ali, que é enroladinho assim, você ah, solta, ele vai. Dá para ter um pergaminho assim de questões. sim. E aí, gente, nós nos encaminhamos para o final dessa live. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco durante todo esse período. Se você chegou até aqui e ainda não segue as nossas redes sociais, dá um seguir aí no É Hora de História, fica acompanhando todas as nossas Aqui, ó. notificações. Aqui, ó. Tem um link na nossa bio. Esse link na nossa bio leva para todas as nossas redes sociais, Facebook e YouTube, aqui o próprio Instagram que vocês já estão, o TikTok. A gente sempre está fazendo muitas coisas nas redes e sempre tentando trazer o máximo de conhecimento acerca das histórias e principalmente o potencial criativo delas e como contá-las de uma maneira única. Então, se você quer isso para a sua vida, se você quer contar histórias de maneira única, se você quer vivenciá-las em todo o seu potencial criativo, segue a gente aqui no Instagram e fique atento às nossas redes que todo dia tem conteúdo, e é todo dia mesmo, tá ok? Todo dia a gente está trazendo alguma coisa, alguma dica, alguma informação, algum conteúdo. Então, fiquem atentos, tá bom, gente? E contem histórias, contem muitas histórias, contem, comecem contando uma história por semana. Coloca determina como é que fala, Lê? Determina um objetivo para você. Eu vou contar uma história por semana. E aí você vai ver que você vai se apaixonar e quando ver você vai estar contando história todos os dias, toda hora, e é maravilhoso. Tanto para quem conta, isso é muito importante sempre pontuar, tanto para quem conta quanto para quem ouve, tá certo? Então O é isso, gente. JF Kercher falou obrigada, adorei, obrigado você por estar conosco, muito bom tê-la aqui conosco. Steph 90 falou, acabou, agora já foi. Acabou. Obrigada, gente. Obrigado, Gi, abraços, beijo e Obrigada, até a Lê. próxima. Obrigada Tchau, para todo tchau. mundo que esteve aqui. Gente, até a próxima. Beijos, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.